geralmente ele conversava nesses últimos tempos? Ele sabia, ele falava de, olha, Vicente, se eu for, faça isso, faça aquilo, eu estou indo, eu estou sentindo que eu vou. Ele tinha essa consciência e falava abertamente ou nem tanto? Se eu te disser que eu nunca tive uma conversa com o Padre Léo sobre eu vou morrer, então, eu vou morrer por causa dessa doença, eu não vou passar dessa semana, eu não passo desse mês, eu estou indo. Ele nunca fez isso. O que a gente conversava? Fala, Vicente, o que ele falava muito era assim, Vicente, você está à frente do projeto. Então, você tome as decisões. O que eu fazia? Nunca tomava uma decisão sem falar com ele, quando ele podia falar, quando ele podia ouvir, que ele podia durante esses 10 meses. E ao mesmo tempo que eu evitava levar problema, ele pedia os problemas. Ele perguntava sobre cada um, desde o Quinzinho, que era o cachorro, porque eu passei a morar com o cachorro, desde o Quinzinho, que era o cachorro, até a situação de cada consagrado. Cada consagrado que ele falava pelo nome e perguntava por cada um e falava do problema específico de cada um. E isso me chamava muita atenção, assim. Então, por que a gente não falava sobre a morte? E isso é até, uma vez eu contei isso para alguém e falei assim, mas isso é contraditório, porque no livro Cura dos Traumas da Morte, ele falava que a gente tem que conversar sobre a morte. Ele falou assim, não, ele não deixava de conversar sobre morrer. Ele não tinha medo da morte ou não queria deixar de ir. Pelo contrário, eu vejo muito essa experiência de São Paulo. Ele sabia que ir era uma experiência transcendente muito melhor. Só que ele sempre, coerência com todo um trabalho de cura interior que ele fazia, ele diz assim, ó, é um dia de cada vez. Só por hoje. E se estabelecia a meta. Por isso que ele foi para o Osana. Porque ele se colocou como meta estar no Osana. E ele fazia o que fosse possível para estar lá. Depois de ir para o Osana, aí é outra história, sabe? Então, isso é uma coisa que eu aprendi muito, muito com ele. Assim, ele colocava a meta e ele escreveu sobre isso. No livro Buscai as Coisas do Alto, está bem claro. É preciso ter uma meta. E a nossa meta é muito grande, é o céu. Então, ele se estabelecia isso. Então, as nossas conversas era nessa direção, sabe? Então, a gente falava. Aí ele queria saber sobre, no tempo que a gente tinha, ele queria saber como é que estava cada recanto, como é que eu estava tomando decisão. E como é que você resolveu isso? Aí eu falava, ele, tá. Mas talvez se você pensasse nisso, tá bom, vou pensar. Ou seja, eu já vou, né? E era assim. E ele ficava feliz quando participava. Então eu sentia, por exemplo, uma vez eu caí na bobagem de ouvir os médicos no sentido assim, ó, não traz problema para ele. Eu percebi que ele ficou chateado, sabe? Porque como quem diz assim, eu não morri ainda. Viver, aí eu fui conversar com ele sobre isso, falei, Léo, vou falar a verdade. Os médicos falaram que é para eu evitar, eu falei, não evita. Por quê? Viver é administrar problema. Eu não sou essa doença. Eu estou com essa doença, mas eu não sou essa doença. Eu tenho, mas ela não me tem. Eu estou vivo. Até quando Deus quiser. E viver é administrar problema. É administrar a dificuldade. E a adversidade, seja ela qual for, seja o tamanho que for. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, ele gostava de dizer sempre. Então, a coisa fluía, sabe?